Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mayra Flores e eu vou compartilhar um pouquinho de vocês, de algo que eu venho estudando já há algum tempo. Comecei a estudar desde que eu era acadêmica também, principalmente a questão de saúde rural, as vivências aí de... Eu tive a grande oportunidade de ir para o Ciências Sem Fronteiras, e aí lá na Irlanda eu conhecia a saúde rural, a medicina de família e comunidade rural, e isso foi também me conectando muito com a questão de saúde planetária. Eu vou tentar compartilhar algumas coisas aqui para vocês. Eu vou começar com a história do Seu Dito, que é um videozinho bem curtinho de 2 minutos, e acompanhe aqui com nós. Eu vou mudar de convite porque por aqui eu não vivo bem. Tô aqui não vim amar, quero te falar de mim. Desde quando nasci até hoje, tô aqui, né? Aqui não tem energia nossa é vela aí. Rádio, né? 3 camas e 2 redes. Esse aqui é eu. Aí. Benedito Árvore da Silva. Essa aí é da revista Cara aqui, ó. Mas tem que ver povo de tudo quanto é lugar. Eu já faz uns 2 anos que agora não vem aqui em cima, não. Ano atrasado, a água ficou bem na testa do barraco, de ano passado foi a mesma coisa, deixando para a pessoa foi a mesma coisa. Quando tem água, a água vem aqui. Aqui, olha, a água vem aqui. Aí choveu, o fogo veio até aqui, aí, olha. Viu? Queimou até aqui, aí, olha. Aqui é como diferente da natureza, né? E anda tudo queimado, foi queimado. Até recuperava, tem tempo, meu amigo, né? Porque aqui já teve seca bastante, mas como este ano é mentira. Eu vou falar para o senhor, aqui tudo esse ano está tudo diferente. Eu falo para o senhor, tá feio, o Brasil não está bonito não. Não tá, porque o senhor anda, o senhor só, como diz, o senhor é estudado, e eu não sei nada, sou mateiro aqui. Mas eu vejo o que passa, rapaz. A gente vai botar sentido, não é tudo que passa. Eu sei que é fácil, não tá fácil não. Adeus, gente boa, quem te ama já vai-se embora. Eu vinha de ser a saudade pra quem a lembra de mim. Oi, ai, E, trovão pessoal, que convido troveja vocês a amanhã. conhecer mais do projeto Solos, né? E conhecer outras histórias como a do Seu Dito. E vamos tentar pensar um pouquinho assim, o que que tem a ver saúde planetária, saúde rural. A gente sabe que 50% do mundo reside em áreas rurais, mas só 24% dos médicos e 36% dos enfermeiros, enfermeiras, médicos e médicas, né, decidem, e médicos, enfermeiros, decidem trabalhar nessas áreas rurais. Então, como que a gente pensa, né, uma saúde que a gente gostaria, que a gente quer que seja para todos, né, a gente pensa nas metas de desenvolvimento sustentável, coisas que a gente imagina que sejam para, que a gente quer lutar que sejam para todos, e como garantir esse acesso para todos num mundo mais justo, se a gente tem tantas coisas acontecendo, assim, tanto de sistema de saúde, quanto, né, o pouco acesso que as pessoas têm em áreas rurais ao cuidado, de quanto que as pessoas mais pobres são aquelas que estão nas áreas rurais. E essas pessoas também são as que têm menos acesso à saúde. Então, mas também o que, que acontece quando a gente olha essa história e vê toda aquela área queimada, né? Essa máscara, né, que o senhor está usando, ela não protege contra as partículas que chegam até o pulmão dele e não nos protege também em relação às partículas que vêm navegando pelo ar até a gente, né? Então, as coisas não são por acaso. Então, o Brasil é o sétimo maior de gases de efeito estufa do mundo. E isso vem muito relacionado com a forma que a gente produz, com a forma que a gente está trabalhando a questão do uso das nossas terras. Então, o que, que isso quer dizer? Que isso vem das queimadas. O Brasil é o sétimo maior emissor de gases de efeito estufa no mundo,
e a principal causa disso não é tanto o carro, isso também é importante, todas essas questões são importantes, mas é a forma que a gente lida com o uso das terras, ou seja, as queimadas. E eu não sei se vocês sabem, mas a poluição do ar, ela é um trigger para fibrilação atrial, por exemplo, que causa AVC. Uma das principais causas de AVC hoje no mundo e das outras doenças, né, crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças que têm fator inflamatório, é a questão da poluição do ar. Então, a gente precisa parar e olhar para isso se a gente quer ser médicos do futuro, profissionais da saúde que vão estar pensando um pouco diferente, um pouco mais amplo. E é importante a gente entender como isso é grave, né? Aqui é uma medição da qualidade do ar numa unidade de saúde em Porto Alegre. Então, só para vocês terem uma ideia que chega, eu até aumentei o tamanho, assim, porque chega a estar insalubre a qualidade do ar. E isso é muito grave, porque isso afeta muito a nossa saúde. Então, a poluição do ar é uma das principais causas das doenças não comunicáveis, né? Então, doenças cardiovasculares, respiratórias crônicas, câncer, diabetes, questões de saúde mental estão muito relacionadas a isso e a questão das mudanças climáticas. Para vocês terem uma ideia, 7 milhões de mortes foram causadas por poluição do ar em 2016, e nós não estamos falando disso. E quando queima o Pantanal, e a gente não tem um plano de tirar as pessoas de perto da região da queimada, este ar está sendo absorvido por todos os brasileiros, latino-americanos, porque as partículas elas viajam. A proporção, se a gente pensar em poluição do ar de pessoas afetadas, se a gente pegar todo mundo, né, que está exposto, e o ar, ele é democrático, ele chega no nariz de todo mundo, vai ter uma diminuição da função pulmonar, vai ter inflamação, vai ter efeito cardiovascular, pode ter sintomas respiratórios, causa consultas ambulatoriais, falta de trabalho, ida emergência, e pode causar a morte, assim. Então, é muito sério a gente parar para pensar nisso. E eu estou trazendo só uma coisinha para nós pararmos para pensar, para abrir o olhar para a saúde planetária. E aí, e a saúde dessa população que está nesse local tão vulnerável como é a população rural. Então, a gente tem as partículas finas, 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 que são mais finas que um fiozinho de cabelo. E esse desenho aqui é um fio de cabelo. E aí, essas partículas finas, que são as laranjas, elas entram pelo nariz e elas vão direto na nossa corrente sanguínea, porque a gente não consegue filtrar. Isso é um grande fator inflamatório. Só para vocês terem uma ideia do tamanho, que a gente tem uma partícula, material particulado 10 e a gente tem um material particulado de 2,5, que é, né, não muito maior assim, né, do que um coronavírus, para a gente ter uma ideia. E isso penetra no nosso corrente sanguínea e piora muito, né, a nossa questão, a questão inflamatória, aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares, aumenta a questão também de genética, de aumentar a taxa de infertilidade. Tem muitas coisas que são afetadas pela poluição do ar. Isso aqui é só um exemplo de um filtro, né, que a gente chama um filtro High Efficient Particulate Arrestance, que é um filtro HEPA de filtragem do ar. E esse filtro ficou em Porto Alegre um tempinho. E a poluição do ar, ela está em todos os lugares, a gente não vê, né? E a longo prazo, né, ela mata, a curto prazo ela mata, porque a curto prazo a gente sabe que ela causa mais arritmia cardíaca, que aumenta a questão inflamatória do dia. A gente sabe também que a poluição do ar no domicílio, queima de lixo no domicílio para aquecer comida, num país que a gente está vivendo muita desigualdade social, um país que as pessoas estão voltando a parar de usar gás, estão voltando a usar lenha. Isso tudo está muito interligado com a morte. E claro que as pessoas mais vulneráveis morrem mais, têm menos acesso a áreas verdes e vivem muito mais à mercê. Voltando aquela coisa do monitor de antes, só mostrando que essa história é muito legal. Eu convido vocês a conhecerem esse projeto, porque a gente conseguiu, com a sociedade civil e com médicos, né, criar uma questão de comunicação visual e de a gente medir a qualidade do ar. Ainda temos muito ainda estamos aprendendo muito com tudo isso, mas isso mostra para as pessoas o quão grave é e o quanto a gente tem que saber
lidar com cada nível, né, dessas cores. Então, a gente sabe que você, se está num dia que a poluição do ar tá ok, você pode sair e fazer atividade. Se você está num dia que não está saudável, né, grupos sensitivos, eles não podem, eles devem evitar sair de casa, inclusive, né? A gente tem que evitar estar em locais que tenham uma produção alta, né, de materiais particulados. E, inclusive, chegar ao ponto de evitar, em algumas situações, atividades ao ar livre, né? Então, é muito importante a gente ter a noção da qualidade do ar para saber orientar os nossos pacientes. E quem de vocês sabe orientar isso? Eu não sei se vocês sabem, mas o Lancet Countdown, né, o Lancet, a revista, né, uma das primeiras revistas a publicar sobre o HIV, uma das maiores revistas médicas do mundo, eles estão com esse projeto do Countdown, que é para a gente fazer um tracking, né, pesquisar sobre a questão do progresso das mudanças climáticas e como isso tem afetado a nossa saúde. E as mudanças climáticas são a questão definidora do século XXI. Nada vai determinar mais a nossa saúde do que as mudanças climáticas. Porque a gente não existe nenhum maior determinante de saúde do que o nosso CEP. O nosso código genético, ele não é o nosso maior determinante de saúde, é o nosso código de endereçamento postal, o CEP, onde você vive, o que você come e o ar que você respira. E não só isso, quanto que estou exposto à questão dos mosquitos. Não sei se vocês sabiam, mas a capacidade vetorial, a capacidade de transmitir doença do mosquito da dengue, por exemplo, a Aedes albopictus e o Aedes aegypti, aumenta conforme vai aumentando a temperatura. Então, o mosquito passa a transmitir mais doença. E isso é muito importante a gente ter em mente, que todo mundo é afetado quando aumenta 1 grau na temperatura. E a gente tem visto, né, isso é do relatório do ano passado em relação aos marcadores que a gente pensa, né, eu fui uma das autoras, aos marcadores que a gente pensa que devem ser vistos e com urgência, principalmente no Brasil. Então, a questão das doenças transmitidas por mosquitos, a questão do carvão, a questão da poluição do ar, muito ligada à questão das queimadas e as emissões do setor de saúde. Você já parou para pensar que quando eu prescrevo uma medicação, esse remédio vem de uma indústria, essa indústria polui o ar, tem várias consequências, então a gente tem que estar conectando tudo. E essa visão que eu quero provocar um pouquinho para vocês. Mas só trazendo brevemente a questão do carvão também, eu estou falando de Porto Alegre, aqui em Porto Alegre eles querem construir a mina Guaíba, a maior mina de carvão a céu aberto da América Latina. Isso vai colocar o equivalente ao longo de 20 anos de 2 toneladas de material particulado, que é aquele que eu estava falando, que é um super fator inflamatório, que faz muito mal para a saúde na atmosfera, isso é muito sério. E o nosso papel de profissionais de saúde é lutar contra a mina Guaíba, é parar de derrubar, de queimar Pantanal, Amazônia, Cerrado. E a gente tem que entender que isso também faz parte de a gente promover saúde de populações vulneráveis, populações não vulneráveis, de todo mundo. Né? O planeta, ele não vai necessariamente acabar, o que vai acabar é a humanidade. E a gente precisa estar muito conectado com a forma que a gente tem afetado o nosso planeta. E o que vocês acham, assim, olhando essa questão da poluição do ar, vendo essa foto do Projeto Solos, do Gustavo Basso, do pessoal, né, no meio tentando apagar um incêndio nessa questão, né, do Pantanal. O que tem de grave nessa foto? Não tem máscara, né? Essas pessoas vão ter doenças graves. A gente não tem um plano, no caso de um incêndio, das pessoas saírem dos seus locais, porque não é só queimado que a gente morre pelo fogo, é pelo nosso ar também. E isso causa seca. Seca causa também insegurança alimentar. Insegurança alimentar afeta todos nós. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, acho que aqui fica bem claro também, mais visível a questão da poluição do ar. Lembrem de 2019, se eu não me engano, quando a gente teve aquela nuvem que encobriu São Paulo,
né, que foi comprovado que eram partículas que vieram da Amazônia. Nós somos constantemente afetados, né? A Terra, ela responde a tudo que está acontecendo. Então, só trazendo Porto Alegre virada de cabeça para baixo também, o Brasil não precisa de mais uma mina de carvão. O Brasil já errou muito com vários projetos, como, por exemplo, Belo Monte. A gente precisa investir em energias renováveis e repensar a forma que a gente está habitando esse planeta. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da saúde planetária, nós temos, né, a emissão dos gases de efeito estufa que vem com as queimadas, com as indústrias, com a produção do gado, né? Quem não come carne está reduzindo a carne, é muito importante isso também. Tem bastante evidência sobre isso. O Canadá foi um dos primeiros países a tirar da sua pirâmide alimentar a questão da carne como alimento obrigatório. Então, para nós estarmos atentos a isso, a gente sabe que a emissão dos gases de efeito estufa causa acidificação dos oceanos, então os fitoplânctons estão sendo afetados, né? E isso também é um local que a gente tem, está muito ligado com a nossa sobrevivência, as mudanças climáticas, o impacto na qualidade do ar, e a saúde planetária vai juntando isso tudo. Isso aumenta, né, os extremos de temperatura, altera o padrão da chuva, aumenta o aumento dos níveis dos mares, os desastres naturais. Isso vai causando, né, um aumento da temperatura com as ondas de calor, incêndio, seca, enchente. Quando a gente tem uma onda de calor, e quase todo brasileiro tem vivido isso, a gente tem uma redução da capacidade de trabalho físico, tem uma perda de biodiversidade dos oceanos. E o que a gente faz quando tem uma pessoa, né, com muito calor? A gente escreveu um artigo sobre isso, procurem na Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que tem sobre como agir durante uma onda de calor. A gente não aprende, em geral, a fazer isso na faculdade, não aprende a diagnosticar, como lidar com isso. E a onda de calor causa uma redução da produção agrícola, uma perda da biodiversidade, aumenta a questão dos pólens, poluição por partículas, aumento do ozônio e, junto com isso, vem pobreza, perda de moradia, migração em massa, conflito violento e outras determinantes de saúde. E, certamente, isso afeta a nossa saúde mental, respiratória, a nossa questão de segurança alimentar, as doenças cardiovasculares e as doenças infecto-contagiosas. A gente não pode olhar tudo sem ver o todo, né? Ver o paciente sem ver o todo. Então, convido muito vocês a aproveitarem essa oportunidade que nasceu no Brasil, né, que é o curso de saúde planetária. As inscrições estão abertas e a gente criou esse curso está sendo traduzido para o inglês, vai ser lançado em inglês também. Quem está apoiando é a Universidade de Harvard, com a Planetary Health Alliance, e é um momento, né, muito interessante de nós brasileiros estarmos ensinando, né, as pessoas de fora aqui do país a verem a forma que a gente compilou esses materiais, que a gente organizou esse curso, que está muito interessante. Faço esse convite para vocês. É só uma provocação, toda essa conversa é uma grande provocação para aproximar vocês desses temas. E só para trazer mais uma pitadinha, não sei se vocês lembram da questão do ciclone bomba que teve em Santa Catarina nesse ano de 2020. E só trazendo aqui para vocês, né, como é que foi a evolução dos casos de coronavírus. E olha só, na data do dia 6 de julho foi quando teve o ciclone bomba. E não é por acaso que a gente tem um aumento. Quando a gente tem desastre natural, a gente tem um aumento também das outras questões que afetam muito a nossa saúde. Então, é muito importante a gente entender como o ciclone foi grave, destruiu uma parte da cidade e como que essa reconstrução ela veio com um custo, né, de um aumento do coronavírus. Então, a gente tem que tentar olhar as coisas mais interligadas se a gente quer ser, né, profissionais da saúde do futuro. Antes de eu terminar minha fala, convido todos, né, a se inscrever na Rural Cities. Foi um grupo que a gente criou para conversar sobre questões de saúde rural. Tem um grande grupo brasileiro. Se inscrevam lá para vocês saberem mais e poderem acompanhar mais informações. O Marco, que me convidou para dar essa palestra, né, está nesse grupo. Sugiro que conversem com ele para ver como entrar e participar também, para pensar sobre como pensar essa saúde rural aqui do Brasil. Saúde rural envolve povos das águas, das florestas, né, a população do campo. Muitas vezes a gente fala em rural, só pensa no Globo Rural lá, aquela cefadeira no começo, enfim. Então, desafio vocês a olharem um pouco mais.
E aqui a gente tem, eu sou também podcaster do Medicina em Debate, convido vocês a verem, a gente fez um sobre o Pantanal, que está muito interessante. Fizemos, falando sobre essa questão de a gente não ter um planeta B, né, de só termos essa casa chamada Planeta Terra, sobre como isso afeta a saúde das crianças. E para terminar, eu acho que, não sei se vocês sabem, essa é uma fotinho de um pangolim bebê, e pangolim é o animal mais traficado do mundo e provavelmente, né, um hospedeiro, no mínimo intermediário, né, em relação ao coronavírus. Para mim, sempre quando eu paro para olhar essa história toda do Covid, eu penso que às vezes a Terra está dando uma resposta para a humanidade, né? Convido vocês a lerem o Davi Kopenawa, que é um indígena brasileiro que falou, né, bastante tempo atrás, que quanto mais a humanidade fosse furando o chão, e eu penso muito no petróleo quando ele fala disso, e abrindo um buraco no céu, né, em que a gente precisa cuidar para o céu não cair sobre a gente e viver muito. Então, e viver, né, bem, com qualidade de vida. Eu acho que a gente tem muito que aprender e sou uma eterna aprendiz. Agradeço muito poder estar nesse espaço. Espero ter deixado algumas pulguinhas atrás da orelha para vocês. Espero que vocês possam pesquisar, ver o curso, entrar no Grow Seeds e se aproximar mais desses temas. Se a gente quer construir um planeta mais saudável, se a gente quer construir uma humanidade mais saudável e se a gente quer ser mais saudável também. Um abração, muito obrigada e tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rodrigo Marques Lima dos Santos. Eu sou biólogo formado na Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Botucatu. Lá eu trabalhei desde a graduação com biologia e genética evolutiva. O organismo modelo lá era o cateto, né, que eu trabalhava. Depois eu vim para a USP, onde eu continuei na linha de biologia e genética evolutiva, só que com um organismo diferente, os lagartos, né? E lá eu desenvolvi meu mestrado, doutorado e pós-doutorado, e depois vim para a Universidade de Mogi das Cruzes, onde eu sou docente já há 10 anos. Tá? Bom, vocês podem estar se pensando, nossa, o que os lagartos, né, e a evolução dos lagartos tem a ver com as pandemias e a crise ambiental, né? Eu selecionei para a nossa apresentação e discussão hoje justamente um olhar e uma perspectiva da biologia, tá, sobre a pandemia e tentar discutir com vocês a possível relação que existe entre as pandemias e a crise ambiental que nós vivemos, tá? Isso para sair um pouco também dessa discussão médica, né, e a gente embarcar numa análise um pouco mais global sobre esse processo que nos afeta. Tá? Assim, o tema da nossa discussão hoje, desta palestra, vai ser um olhar evolutivo sobre as pandemias e a crise ambiental. Bom, como todos sabem, né, evolução ela pode ser definida como uma simples mudança, como uma simples transformação. Né? Essa ideia já vem desde Lamarck, né, que propõe como um mecanismo de transformação a famosa lei do uso e desuso. Né? Mas essa ideia de transformação só ganhou destaque com os trabalhos de Darwin, que propôs a seleção natural como uma dessas forças que mudariam as espécies ao longo das gerações. Né? A seleção natural, ela é um processo, é definida como um processo adaptativo, onde a cada geração os organismos mais aptos sobrevivem e se reproduzem, e os indivíduos com características menos vantajosas têm menos filhotes ou não se reproduzem. E assim, a cada geração, aquela espécie vai se ajustando à força seletiva imposta a ela.
tá? Esse processo já é descrito desde 1859, e ele enraigou uma ideia de que essa mudança é sempre uma mudança para melhor. O que de fato é, né? A seleção natural, ela é um processo adaptativo, ela é um processo de melhora. Mas é importante salientar que a evolução moderna atribui ao acaso, né, a principal possibilidade de transformação, né? Segundo as teorias evolutivas modernas, a deriva genética, né, ela tem um papel principal nessa transformação. E diferente da seleção natural, a deriva genética, ela não é um processo adaptativo, ela é simplesmente uma mudança ao acaso que acontece numa população. Como se a gente tivesse, de repente, um evento catastrófico, né? Uma pandemia, que de repente eliminasse uma grande parte, na verdade, algo bem maior que uma pandemia, eliminasse grande parte de uma população, né? Vocês podem estar se perguntando, né? Então, como que a evolução está atuando na nossa espécie? Bom, hoje vocês podem pensar que nós estamos sofrendo justamente essa ação evolutiva, né? Estamos todos trancados em casa justamente para evitar a possibilidade de que a gente tenha receba uma doença, né? O coronavírus, Covid-19, e que essa doença nos mate, né? Então, nós estamos sujeitos hoje a uma força seletiva muito intensa e que tem levado à morte de muitas pessoas dentro da nossa espécie por todo o mundo, né? Essa força seletiva, portanto, ela tem já existem diversos estudos que têm buscado identificar pessoas mais suscetíveis ou resistentes a esse vírus, né? E de fato existem, né, essas possibilidades. Então a nossa própria espécie ela está sofrendo uma ação evolutiva, né? E o que define a ocorrência de evolução, né? Para que nós tenhamos evolução, e aí a importância da obra de Charles Darwin, né, ele define o que nós chamamos de premissas da evolução. O que são as premissas da evolução? As premissas da evolução são 3 requisitos básicos que qualquer coisa tem que ter para evoluir. Então, para que algo evolua, esse algo tem que ser capaz de se reproduzir, né? Então, sem reprodução não existe evolução. Para que nós tenhamos evolução, e tem que existir variação, né? Variação herdável, nós dizemos, né? Então tem que ter alguma diferenças entre indivíduos, né? E essas, se todo mundo for igual, não tem que a seleção selecionar, né? E a gente tem que ter a força evolutiva, como a seleção natural ou como a deriva genética, né? Que mude ou que alterne, né? Essa variação herdável, né? A frequência dessa variação herdável. Então vamos lá. Digamos que nós tenhamos, sei lá, girafas de pescoço comprido e de pescoço baixo, né? O tamanho as girafas são capazes de se reproduzir, as girafas apresentam variação herdável, né? Então, pescoço comprido e pescoço curto, né? E a seleção natural pode atuar de forma a eliminar as de pescoço curto, por isso que nós temos hoje a característica pescoço comprido como característica mais frequente e comum, né? Então, é dessa forma que Charles Darwin propõe a existência da evolução, né? É importante salientar aqui que nem tudo que é vivo evolui, né? A evolução é algo além da definição de seres vivos, né? Por exemplo, a música apresenta características de reprodução. Uma música se reproduz, nós trocamos e compartilhamos músicas, né? Então, as músicas se reproduzem. As músicas apresentam variação, né? Existem músicas que são boas e músicas que nós julgamos ruins, né?
E assim nós atuamos, nós empregamos uma força evolutiva, né, dentro desses diferentes tipos de música, né? Então, variação seria os diferentes tipos de musicais. Então, tem gente que acha que rock é ruim, tem gente que acha que o rock é bom, tem gente que acha que funk é ruim, tem gente que acha que funk é bom, né? E assim, os ritmos musicais, eles aumentam e diminuem de frequência ao longo das gerações. Então, a música também é capaz de evoluir. As gírias, o idioma, tudo isso também é capaz de evoluir, né? Então, nós aprendemos a nossa língua, então a nossa língua também se reproduz. A nossa língua tem diferentes sotaques, diferentes acentos, né? Diferentes gírias, e essas diferentes gírias se popularizam ou não, né? Dependendo se as pessoas acham isso legal ou não, né? Então, a importância do trabalho de Darwin está além da simples evolução biológica, né? Ele tá em entender o processo de evolução como um todo. Assim, vocês poderiam se perguntar, né? Os vírus não são seres vivos, né? E não são mesmo. Porém, os vírus, eles também apresentam as mesmas premissas darwinianas, né? Os vírus, eles são capazes de se reproduzir, os vírus apresentam variação herdável, né? E os vírus apresentam a ação da força de evolução sobre eles, né? Então, os vírus, por exemplo, eles não são classificados como seres vivos justamente porque a sua reprodução, né, não é autônoma. Os vírus dependem de de uma célula para existir, né? Então, a existência dos vírus, né, surgiram depois da existência das células, né, como parasitas. Porém, os vírus, eles apresentam a reprodução, né? Os vírus apresentam variação na sua molécula de DNA. E os vírus, né, eles podem ser eliminados ou eles podem se reproduzir, né, dentro das pessoas. E assim eles também estão sujeitos a forças evolutivas, né? Assim, nós dizemos que uma doença, né, é um processo de coevolução entre, no caso, um ser humano e o coronavírus. O coronavírus tenta invadir as células humanas, enquanto que os seres humanos buscam formas imunológicas de combater esses vírus, né? Então, o que nós temos é justamente uma corrida armamentista, né, que nós vamos fazer entre os seres humanos e agora o coronavírus, né? A nossa esperança é que nós tenhamos aí a chegada de uma vacina muito mais rápida, né, que o coronavírus acumule mutações dentro da nossa espécie, ou que apresente variações virulentas, por exemplo, ou variações que causem uma mortalidade muito mais acentuada, né? Então, a aula de hoje, né, desculpem, a palestra de hoje, ela tem como alvo justamente a gente trazer esse olhar sobre a evolução humana e a evolução dos vírus, né? Então, o coronavírus, ele tem uma taxa, ele está sujeito às forças evolutivas, né? Quais são as forças evolutivas, por exemplo? Ele tem que se reproduzir dentro do nosso corpo, né? E ele tem que contaminar outras pessoas antes de que essa pessoa morra, né? Então, por exemplo, nesse gráfico vocês podem ver o ebola, né, ali no topo, como uma das doenças que causam uma maior taxa de fatalidade, né? Metade das pessoas que têm o ebola são infectadas, né? Apesar disso ser algo chocante, essa alta mortalidade é um fator limitante à reprodução do próprio vírus, né? Então, quanto mais rápido um vírus mata o seu hospedeiro, no caso um ser humano, menor a chance que ele tem de se disseminar dentro da população, tá? Então, o coronavírus, quando a gente olha, ele está aí em roxo dentro desse gráfico, né? Esse gráfico é
da Organização Mundial da Saúde, né, vocês podem ver que a taxa de mortalidade média do coronavírus é uma taxa relativamente baixa, né, de 3,4%. Apesar disso ser muito baixo, né, se nós pensarmos que nós somos 6 bilhões de pessoas no planeta, 3,4% de 6 bilhões é um número extremamente elevado de vidas humanas, né, como nós sabemos aí diariamente no nosso país. Assim, um vírus, do ponto de vista evolutivo ótimo, digamos assim, ele tem justamente uma taxa de reprodução muito maior do que a sua taxa de mortalidade. E o coronavírus, nesse sentido, ele é comparável à gripe, tá? Só para vocês entenderem um pouco em quão bom o coronavírus é em evoluir, né? Ele tem uma taxa de mortalidade relativamente baixa, o que garante ele ter uma grande chance de que seu hospedeiro o transmita a outra pessoa, né? Daí a importância de todos usarem máscaras, né? E o coronavírus, ele, além disso, ele tem uma taxa de reprodução, né, chamada taxa R, ali, que é a parte de baixo, o eixo X ali do nosso gráfico, extremamente alta, né, extremamente baixa, na verdade, comparável à da gripe comum. Isso torna algo extremamente bom, né, em evoluir e infectar as pessoas. Daí vocês verem o impacto que essa pandemia, em especial, tem causado à nossa espécie. Vocês podem estar se pensando, mas será que o coronavírus, né, ele é uma epidemia isolada nos últimos 10 anos, né? Na verdade, não. Se vocês olharem também nesse gráfico, vocês vão ver que a MERS, a SARS, né, são todas outras epidemias. A gente teve também aqui na América do Sul, no Brasil, principalmente, o Zika vírus, né? Então, nós tivemos aí diversas epidemias atingindo a nossa população. O coronavírus, ele se destaca dentro de todas essas, justamente por sua taxa de fatalidade relativamente alta, né? Então 3,4% provoca um estrago muito grande dentro de uma cidade, né? Então, se eu tenho uma cidade de 100 mil habitantes, são 3.500 quase pessoas que morrerão, né? Então, isso é algo muito grave, muito sério. E por isso ele se destaca. Mas, na verdade, nós não estamos isolados dentro dessa epidemia. E essa é apenas uma de uma série de epidemias que tem assolado a população humana nos últimos 10 anos, pelo menos, né? Mas a gente pode ir até um pouquinho além disso. Então, tá aí a posição do coronavírus. Mas eu pergunto para vocês, além dessa alta incidência de pandemias, né? Será que as pandemias, elas são exclusividade dos seres humanos? Será que só os seres humanos apresentam pandemias, né? Na verdade, não. Nós temos aí diversos exemplos, aí eu estou projetando para vocês alguns, tá, de pandemias que têm assolado tanto a vida silvestre quanto a vida de animais domésticos por todo o mundo, né? Então, gripes aviárias, eventos de febre amarela, trazendo enormes mortalidades de macacos, né? Nós temos aí diferentes eventos de doenças acontecendo na Ásia, também de gripes aviárias, de vírus em criações de porcos que dizimaram a criação de porcos na Ásia, né? O fungo, até um fungo e não um vírus, né? O fungo quitrídeo parece ser responsável pela mortalidade e pelo sumiço de diversas espécies de anfíbios, né? Então, quando a gente tem um olhar mais atento e traz qual é o poder, né, na verdade, da biologia? A biologia, ela é importante porque ela fornece a comparação para o ser humano,
Então, quando nós estudamos o ser humano, simplesmente apenas o ser humano, nós descrevemos o ser humano. É a partir da comparação do ser humano com outros organismos que nós podemos entender o que o ser humano, por exemplo, tem de especial, né? Então, quando a gente olha o mundo natural, a gente começa a perceber que a ocorrência de pandemias não são exclusividades da nossa espécie, infelizmente. E para muitas espécies modernas e atuais, surtos epidêmicos também têm se tornado extremamente comuns. Inclusive no nosso país. Né? E por que isso tem acontecido? Dentro da visão tradicional, digamos assim, epidemiológica, principalmente da década de 80, da década de 90, esses filmes sobre epidemias que nós assistimos na TV. Qual é a ideia básica do processo de uma pandemia, de uma epidemia? Né? Então, a ideia é que nós temos ali um ambiente inóspito, né, um ambiente no meio da Amazônia, por exemplo, uma floresta, uma parte de uma floresta isolada, né, com espécies desconhecidas, e um explorador vai nessa área, se contamina, e quando ele volta, ele contamina uma aldeia inteira, ele contamina uma cidade inteira, ele contamina um país inteiro. Então, dentro da visão tradicional, digamos assim, uma visão focada no ser humano, a ideia da pandemia e das grandes infecções virais, a ideia básica é que o ser humano invade a natureza e, ao invadir a natureza, o ser humano entra em contato com vírus que podem ser mortais a ele, vírus novos e vírus desconhecidos. Né? Essa visão, ela, não digo que ela não ocorra, tá? Isso até pode acontecer, mas ela é uma visão bastante reducionista dentro da nossa compreensão de como funciona a natureza, como funcionam os ecossistemas e como funcionam os seres vivos atualmente. Tá? Então, a minha ideia é tentar trazer para vocês como que funciona essa crise ambiental, como essa crise ambiental se relaciona com a saúde de um ecossistema, né? E como essa saúde do ecossistema e da natureza reflete na nossa própria saúde. Tá? Então, vamos lá. Segundo diversos autores, inclusive a ONU, né, a Conservation International, todos os observatórios atuais de ambientais, nós vivemos hoje uma enorme crise ambiental. Né? Então, o ser humano ele está rapidamente provocando alterações na natureza, alterando a atmosfera, provocando aquecimento global, por exemplo, provocando o derretimento de calotas polares, né? E isso tem trazido consequências sérias para o meio ambiente, né? Então, essa alteração pode ser vista também de um ponto de vista evolutivo, né? Então, o ser humano, ele tem destruído, né, parte desse superorganismo natural. Esse superorganismo, vamos tentar resumir aí como um ecossistema, né, que é composto, como nós sabemos, pela comunidade e pelo meio abiótico, né? Então, os ecossistemas, eles também sofrem as premissas darwinianas, né? Os organismos que compõem esse ecossistema, eles se reproduzem. Dentro desse ecossistema, nós temos uma riqueza de espécies enorme, né? Então, essas espécies também se reproduzem, né? Então, essa variação dos ecossistemas, elas são herdáveis, né? E os ecossistemas, eles estão sujeitos à força de seleção, que é justamente a crise ambiental que nós estamos impondo a ele, né? Essa força seletiva nós chamamos de um distúrbio,
que pode ter origem tanto natural, como incêndios naturais, lógico, não incêndios humanos, que aí são chamados de distúrbios antropogênicos, né? Então, quando o ser humano promove alterações no ambiente natural, o ser humano está também provocando uma seleção dentro desse superorganismo, né, que nós chamamos um ecossistema. Ok. Como consequência dessa ação, né, o ser humano ele tem levado a uma enorme perda da biodiversidade. Né? Então, conforme o homem degrada o ambiente natural, conforme nós criamos novas estradas, nós tornamos a natureza cada vez mais fragmentada. Né? E essa perda da diversidade natural, ela tem trazido consequências gigantescas para a saúde humana. Então vamos lá. O que essa perda da biodiversidade vai fazer dentro de um ecossistema? Uma vez que o ser humano impacta um ecossistema qualquer, esse meio, esse ecossistema, ele vai ficar, como nós chamamos, de simplificado. Ou seja, ele vai perder a sua variação, ele vai perder a sua variabilidade natural. Né? Conforme essa variabilidade natural do ecossistema é perdida, né? Então, por exemplo, imaginem que na Mata Atlântica nós vamos lá e acabamos com o pau-brasil, acabamos com o palmito, né? Então nós tornamos a Mata Atlântica mais simples, menos rica. A partir disso, a gente vai ter a perda de diversidade de espécies nativas, né? Então as espécies que dependem desses recursos vão desaparecer, e a partir do momento em que o meio natural se torna simples, ele se torna mais sujeito a espécies invasoras. Então vocês sabem todos aí muito bem, o caramujo africano, por exemplo, é uma espécie invasora, né? E por que ele tem dificuldade até em invadir algumas florestas? Justamente porque as florestas têm uma diversidade, uma saúde, digamos assim, suficiente para combatê-lo, né? Em um ambiente simplificado, como o ambiente urbano, né, esses animais se propagam sem limites, né? Então, ambientes simples são ambientes propícios para invasão de espécies, e esses dois eventos somados, né, vão levar a o que nós chamamos de epidemias, né? Então, essas espécies, elas podem trazer doenças, a perda da diversidade de espécies nativas pode trazer a perda ao aparecimento de epidemias, e isso vai aumentar a perda da diversidade genética e vai entrar num ciclo sem fim. E por que a perda de diversidade genética das espécies nativas causa a epidemia? Bom, gente, o raciocínio é bastante simples, né? A partir do momento em que as populações naturais elas se tornam isoladas e pequenininhas, elas perdem. É como se a gente tivesse o cruzamento entre indivíduos de uma mesma família, né? Indivíduos bastante aparentados. E no final desse processo evolutivo, os indivíduos vão se tornando cada vez mais iguais geneticamente, de forma que se um pegar uma doença, todos eles vão poder morrer dessa mesma doença, pois são geneticamente iguais. Né? Dessa forma, isso é exatamente o que nós observamos hoje em dia, quando nós encontramos macacos mortos ao redor das nossas cidades. As populações naturais de macacos estão doentes geneticamente. E a partir da perda da diversidade genética dessas populações de macacos, por exemplo, as doenças que estão em outros organismos, que a gente chama de zoonoses, as doenças que estão em regiões afastadas das florestas, podem se propagar pelo meio natural e atingir justamente a nossa espécie. Tá? Foi justamente o caso provável do coronavírus.
né? Uma pessoa pegou um animal doente na natureza e trouxe esse animal para o convívio de outras espécies e do ser humano, provocando o aparecimento dessa zoonose, né? Então, a culpa, na verdade, é do bicho, do ser humano que deixou as populações naturais, provavelmente de pangolim, doente, né? Então, se as populações selvagens estão saudáveis, a nossa espécie está a salvo de epidemias. Se as populações naturais estão doentes, nossa espécie tem grandes chances de receber essas doenças dessas populações e novas epidemias aparecendo. Então, nós estamos vendo justamente essa associação entre a crise ambiental, a perda da diversidade genética das populações naturais, a fragmentação dos ambientes naturais, ao surgimento de doenças na natureza que chegam até os seres humanos, né? Então, essas populações são consideradas as nossas aliadas, porque preservando e cuidando dessas espécies, nós evitamos o aparecimento de epidemias, né? Essas doenças vão ficar presas, né? E vão ser exterminadas dentro da própria população natural de primatas. Infelizmente, né, a gente tem que lutar também contra as pessoas que imaginam que para estar livre das doenças tem que matar as espécies silvestres, e não, né? Imaginem que os macacos de uma região estão morrendo por causa de uma doença, o ser humano, a última coisa que o ser humano tem que fazer é ir lá e matar o macaco, porque ele pode ser que ele esteja matando um indivíduo que carrega um genoma resistente a essa doença, e assim essa doença nunca chegaria na nossa espécie, né? Daí a importância de se preservar o patrimônio genético das populações silvestres como um todo, tá? Então, o efeito de uma pandemia que passa de uma espécie silvestre para o ser humano é uma consequência da ação própria do ser humano que acaba com o patrimônio genético das espécies naturais e que as coloca em risco de extinção e nos coloca expostos a essas pandemias. Assim, para que novas epidemias não surjam, ou surjam com uma frequência muito menor, é importante que o ser humano reveja a sua relação com o meio natural, né? Então, é importante o ser humano entender que o meio natural é um componente essencial para a saúde pública, para a saúde financeira, econômica, social de um país. O meio natural, ele pode ser usado e promovido como fonte de serviços, né? E ele tem que ser visto como um patrimônio de uma cidade e não como um inimigo ao desenvolvimento econômico de uma cidade, né? Assim, ações que incluam a valorização, a diagnose, a recomposição dos ecossistemas urbanos são essenciais para que nós tenhamos uma prevenção de futuras zoonoses, né? Existem eventos de zoonoses ainda acontecendo constantemente no mundo em todo, né? E isso nos cabe apenas a única espécie consciente e inteligente do planeta, né, gerenciar suas ações e conseguir manter não só a saúde da nossa espécie, mas também a saúde do meio natural, uma vez que estão todos associados. Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu.